lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, reagindo a um comentário que surgiu num vídeo recente aqui, em que eu analisava um poema contemporâneo e dei de cara com esse comentário que me indicava simplesmente o título de um texto referente ao autor que eu estava analisando. Fui olhar, claro, por que não? E dei de cara com uma abertura que prometia uma crítica devastadora e necessária ao fenômeno estético, psicológico, sociológico e literário que essa escrita representa. Achei bastante incisivo e fui dar uma lida. E acabei reconhecendo uma coisa que me era bastante familiar. O texto seguia uma toada de apresentar tópicos e, pegando alguns poemas do autor que eu tinha lido, ia fazendo comentários rápidos, mas me achei bastante peculiares, porque tinha críticas pontuais a diversos aspectos. Uma crítica técnica. Não há progressão. Uma crítica psicológica. Faltam angústia, fissura ou ambiguidade reais. Uma crítica filosófica. Em vez de promover tensão, uma crítica sociológica. Não exige esforço interpretativo. Uma crítica de estilo. Não introduz dissonância. Uma crítica de linguagem. Não há surpresa nem renovação. O que isso me lembrava? A época em que eu dava aula, eu tinha muitas provas para corrigir e, vamos combinar, como as provas eram sempre as mesmas, as respostas tendiam a ser semelhantes e tendiam a apresentar os mesmos erros a serem corrigidos. Por isso, eu acabei, para me facilitar a vida, criando carimbos com os principais comentários que eu fazia. Isso também era uma vantagem, porque a minha letra manuscrita sempre foi bem complicada de entender, então, em reconhecimento à necessidade dos meus alunos de lerem aquilo, eu preferia usar o carimbo. Era mais rápido e mais legível. E entre os carimbos que eu tinha e que eu usava bastante, um era significativo e dizia: não defina pelo que não é. Para ilustrar isso, eu inclusive fazia uma brincadeirinha com os meus alunos, uma reductio ad absurdum, que é levar uma determinada proposição ao seu limite lógico para ver se ela continua funcionando. E o exercício era mais ou menos o seguinte: eu perguntava, gente, vocês têm bico? A resposta era não. Vocês têm penas? A resposta era não. Vocês cacarejam? E a resposta era óbvio que não. Aí eu tirava a conclusão. Logo, vocês são peixes. Sim, porque um peixe não tem bico, não tem penas e não cacareja. Esse tipo de raciocínio, ele engana a gente, fazendo parecer que a resposta está sendo bem conduzida. Eu usava esse carimbinho porque quando eu pedia para reconhecer o estilo de um texto, e eu já dava o estilo de antemão, o que muitas vezes eu tinha? Ah, o texto é romântico porque ele não fala de pastores, ele não tem equilíbrio, ele não quer isso, ele não é aquilo. Não. O texto não é algo que ele não é. Eu precisava fazer a correção para eles e falar: mostrem o que o texto tem. E esse é o ponto que eu acho que vale a pena de comentar na análise que eu li sobre esse autor que
eu tinha comentado, porque essa análise era bastante irritada, como a abertura, como a proposta já tinha indicado. Não quero entrar nas motivações psicanalíticas, dos desejos, os recalques, as pulsões que estariam por trás desse ataque violento, mas queria sim chamar a atenção para algumas das coisas que acontecem ali. A análise toda se baseava no que o texto não tinha feito. E, de novo, essa é uma análise bastante enganosa, porque a gente vai atrás de uma coisa esperando algo dela que está na nossa cabeça e a gente acaba perdendo o texto. É, na verdade, a contramão daquilo que eu acho que é necessário fazer quando a gente está lendo. Quando eu fiz a análise do No Meio do Caminho, aqui, do Carlos Drummond de Andrade, eu não fiz a análise comum que é, mas esse texto não é assim, ele não é assim. Não, o que, que o texto é? Ele é, sim, repetitivo, ele é, sim, irritante, ele é, sim, extremamente simples. E aí a gente pode até dar o passo adiante a respeito de o que ele não é. Ele não é um texto parnasiano. Na verdade, ele é um antiparnasiano, num momento em que havia uma questão programática a respeito de ir contra o parnasianismo. Na sequência das análises desse artigo que eu estava lendo, tem uma parte que me chamou muito a atenção, que era bastante emblemática e que na verdade, me deu certos ecos, me despertou certos ecos. O autor, criticando o poeta em questão, dizia a respeito das imagens: a imagem não se cria, se herda, porque ele queria que houvesse criatividade e ele estava reconhecendo clichês. Foi muito interessante, porque imediatamente eu lembrei de uma crítica feita pelo poeta que eu estudei durante a minha vida toda, o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que, lendo a ode de um outro desafeto dele, sentenciou o seguinte: isso é pouco conforme as ideias que recebemos da fábula. Olha só, a crítica dele é exatamente o oposto, falando, é criativo demais. Não é para ser criativo. É para a gente seguir um modelo que já está estabelecido. Sim, na segunda metade do século XVIII era esse o critério. O nosso crítico agora está seguindo um outro critério. Ele quer originalidade. Mas voltemos, tanto no caso do Silva Varenga quanto no caso do crítico aqui. É isso que o texto está se propondo? A gente tem que entender isso. Ele tinha, esse crítico internetico, uma grande má vontade com o que ele próprio chamou de uma poesia de Instagram. Mas, gente, eu fiz algumas análises já aqui de textos que eu conheci via redes sociais, justamente porque eles têm a qualidade de serem isso, retos, diretos. É, inclusive, uma qualidade que, no começo do século XX, algumas vanguardas estavam se vangloriando de ter. Ser uma poesia telegráfica, ser uma poesia rápida, uma poesia de instante. Outros momentos se colocaram em outra coisa. O meio está propondo. O que eu estou querendo é, na verdade, entender. Se o autor se propôs a fazer uma coisa que se adeque ao seu próprio meio, ótimo. Vamos ver se ele fez bem ou se ele fez mal. Se eu não gosto desse tipo de meio, ótimo. Eu vou buscar outras coisas. Vou buscar livros, vou buscar revistas, vou buscar outros canais em que eu encontre com mais frequência aquilo que eu estou buscando. O problema é eu ir no lugar em que eu sei que eu vou encontrar X e reclamar que eu não encontro Y. O bom e velho carimbinho. Não defina pelo que não é. Porque quando a gente define uma coisa pelo que ela não é, a gente
não vai encontrar aquilo que a gente procura. A gente vai encontrar algo que necessariamente vai nos decepcionar. Então, o problema não é o objeto. O problema é o sujeito que está tendo uma atitude que é inconforme ao próprio objeto. E vamos combinar, o objeto é o objeto. Ele está aí. A gente não pode modificá-lo. A gente pode analisá-lo, a gente pode destrinchar os seus elementos, mas a gente não pode mudar a natureza desse objeto, porque senão ele deixa de ser o objeto que a gente estava analisando. O que a gente precisa é ter um pouquinho mais de condescendência, um pouquinho mais de empatia e não começar a leitura buscando algo para criticar. Eu já cometi esse erro várias vezes. Quando eu comecei no meu curso de letras, eu tinha essa impressão de que a gente precisava fazer esse criticismo do contra e aos poucos fui amadurecendo, entendendo que não é o criticismo do contra que vai acrescentar nada. O que vai dar novos movimentos ao mundo é justamente o sim e não o não.